Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Amém. Bom, de tudo o que os meus pais fizeram como pais, o que eu mais tenho gratidão foi eles terem nos ensinado sobre o caminho, no caminho que devemos andar. Eu acredito e eu sinto de compartilhar isso, que o que fez isso para mim, eu sei que para minha irmã também, não foi só eles terem nos ensinado que nós devíamos ler a Bíblia. Porque eles terem nos ensinado que nós devíamos, nos ajudou com aquilo naquela época. Mas para nós ver como eles liam a Bíblia. Não foi eles terem nos ensinado acerca de orar, foi ver eles orando. E muitas vezes tem pais que tentam ensinar seus filhos acerca da importância das coisas, mas sem praticar não vai ter como. Nós precisamos liderar pelo exemplo e hoje eu já digo isso como pai, né? Não só filho. Eu tenho tentado repetir isso na vida da minha filha. Que desde hoje, as primeiras coisas que ela está aprendendo são aquelas brincadeiras que a gente faz, de onde Jesus mora. E antes de orar, ela juntando as mãozinhas, e a gente já tem expondo ela a esse ambiente. Se nós conseguimos expor os nossos filhos a essa paixão, eles vão conhecer a verdade. Sabe por que a verdade liberta? Conhecer a verdade liberta? Porque não tem verdade mais bela. Então, em casa, nós líamos a Bíblia, orávamos desde criança, muitas vezes até com a ajudinha de uma regra. Mas quando eu saí de casa, eu continuei exercendo essas coisas porque elas não eram práticas de família. Era um relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que nós estamos preparando nossos filhos para andar em lugares que nós não vamos andar. O importante não é que eles amem ao Senhor conosco, o importante é que eles aprendam a amar ao Senhor. Em Deuteronômio 6, nós temos esse mandamento importantíssimo que depois Jesus fez como referência do mandamento mais importante. E além de ensinar, o Senhor como andar, que amássemos Ele de todo o coração, alma e força, Ele falou, ensine isso aos seus filhos, quando eles se acordarem, quando eles forem dormir. Diante do noivo, ninguém pode ter uma lanterna acesa com óleo emprestado. Nós temos essa responsabilidade individual e precisamos preparar nossos filhos para isso. O meu motivo de maior gratidão, Pai, foi o seu ensino e o seu exemplo. Meu maior gratidão, Mãe, o seu ensino e o seu exemplo. Eu não sei quantas vezes, mesmo quando o papai viajava e estava fora, eu vinha conversar com você e você falava para mim, explicava sobre o que ele estava fazendo. Comparava ele com o que eu estava assistindo nos Story Keepers, o desenho da igreja, falava do apóstolo Paulo e eu pensava, uau, o papai é meu herói. Eu não sei quantas vezes a gente abriu a porta do quarto. Eu lembro disso tantas vezes, ver você lendo a Bíblia e chorando. E às vezes criança perguntar, está tudo bem? E você dizia sim, Deus só está falando comigo aqui. Esse exemplo foi demais. Você vai observar mesmo em Josué agora conduzindo o povo. Antes disso, você vê que ele sempre estava com Moisés, antes mesmo de ser escolhido como aquele sucessor, ele já estava seguindo Moisés. Mas quando ele é o líder, você vai ver o tempo inteiro Josué dizendo como Moisés dizia, como Moisés fazia. E eu queria trazer esse lembrete prático de que nós precisamos liderar pelo exemplo. Porque o que mais machuca, e na minha experiência, mesmo fora do Brasil e aqui, quando eu vejo pessoas afastadas, sem brincadeira, assim, mais da metade do tempo, foi ser machucado com hipocrisia. Meus pais diziam isso, faziam a gente fazer isso, mas não viviam isso. Nós precisamos dar esse exemplo. Isso é chamativo. É convidativo. E foi o que eu acredito que mais, desde criança, chamou a minha atenção para querer seguir ao Senhor. E nós precisamos lembrar de outra coisa. É importante que a gente exponha os nossos filhos às lutas. Muitas vezes a gente quer poupar eles das dores, mas a gente precisa expor ele às lutas. Porque as lutas que nós enfrentamos e com Deus vencemos são os monumentos que eles vão ter. Várias vezes os meus pais sentavam conosco e diziam, olha, nós estamos passando por isso, temos esse desafio, mas nós vamos ver o Senhor agir. E a gente orava como família, adivinha só, nós vimos o Senhor agir. E isso foi encorajando, alimentando a minha fé. Nós precisamos ter discernimento de entender esses momentos. Eu lembro de uma vez que minha irmã machucou o dedo, eu, acostumado com aquele ambiente que nós fazíamos, eu orei por ela, o dedo dela foi curado. E várias vezes, quando apareciam desafios, meus pais me lembravam, você não lembra de quando você orou pela sua irmã e o dedo dela foi curado?
Você não lembra de quando você pediu para Deus um videogame e Ele te deu? E isso foi reafirmando a minha fé de novo e de novo. Mais do que qualquer coisa que eu experimentei em conferência ou na igreja, foi o evangelho que nós vivemos em casa. Não por ser a família do pastor, mas por ser uma família que segue a Jesus. E voltando nessa questão da coerência, do exemplo e da autoridade, porque você presta atenção, as multidões, elas surtavam com o ensino de Jesus, porque ele falava como alguém que tinha autoridade, sem hipocrisia. Não era como os escribas, como os fariseus, alguns dos escribas. Ele ensinava com autoridade, porque ele vivia tudo o que ele estava falando. Ele só falava o que ele viu o Pai falar, ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. Meu pai muitas vezes sentou comigo e falou: filho, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz isso. Mas essa não foi a única experiência que eu tive. Eu me lembro de diversas vezes que meu pai se sentou comigo e falou: filho, eu preciso te pedir perdão, porque eu fiz isso, e a Bíblia diz que eu não devo fazer isso dessa maneira. E se nós vivemos assim, e amamos ao Senhor de todo o coração, e expomos os nossos filhos a isso, isso vai ser contagiante. Nós precisamos preparar eles para andar em lugares que nós não vamos andar. A gente precisa ensinar eles não a amar ao Senhor conosco, mas ensiná-los a amar ao Senhor, para que um dia, quando eles estejam distantes, longe de nossas casas, eles continuem fazendo isso. Por que tanta gente desvia com 18 anos ao sair de casa? Porque estava queimando com óleo emprestado. E é isso que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Para que, trabalhando com todo amor e intensidade, se não testemunharmos com os nossos próprios olhos o retorno do Rei, vamos preparar os nossos filhos para testemunhar esse retorno. Se não ver esse retorno, para preparar os seus filhos para ver a volta do Senhor Jesus, até que Ele venha. Precisamos o amá-lo de todo o coração, ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo. Com toda energia, toda intensidade, até a última flecha. Porque não tem outro motivo para estarmos aqui senão esse. Essa tem que ser a prioridade de nossas vidas. E eu quero lembrar isso para você hoje, pai, como filho. Eu estou dizendo aqui, diante dos meus pais, a coisa mais importante que eles me deram foi um ensino acerca do Senhor e o exemplo. Não teve viagem, não teve presente, não teve aniversário, não teve brinquedo, não teve nada mais importante do que isso. E é exatamente isso que é a minha oração, que eu quero dar isso para os meus filhos. Hoje eu só tenho a primeira, a minha filha, mas todos os dias a minha oração é: Senhor, me ajuda a educá-la, a criá-la além da minha capacidade. Eu preciso da sua mão, do seu auxílio. Porque eu não estou só, meus filhos são flechas, eu estou preparando eles eu já digo eles plural, pensando nos que a gente vai ter, tem a primeira. Mas essa é a minha visão, de preparar os meus filhos para o reino. Eles são guerreiros, eles vão ser enviados. E eu sei que eles vão caminhar em dias mais difíceis do que os meus dias. Moisés preparou um Josué para andar em lugares que ele não ia andar. Nós precisamos entender isso. E com o auxílio de Deus, preparar os nossos filhos para amar e servir ao Senhor, em mesmo lugares que nós não vamos caminhar. Você recebe essa palavra? Talvez você olhe para você mesmo e pense: pastor, eu não sou perfeito. Eu vou repetir o que falamos antes: ninguém é. Talvez muitas das coisas que marcaram meus filhos não foram aquelas que a gente só fazia direito, mas aqueles momentos onde com vergonha a gente chamava e dizia: papai errou, papai falhou. Quando a gente se dispõe a ser modelo, a gente tem que conseguir inspirá-los até na forma como a gente conserta aquilo que fizemos de errado. Eu chamei minha filha aqui também, porque um dia desse um pastor me perguntou: Luciano, qual a sua maior realização ministerial? Eu falei: cara, tu já teve mais de 50 países, já plantou igreja, já tocou tanta gente, são tantos milhões de visualizações, livros espalhados. Para onde você olha que você tem a sua maior realização ministerial? Eu falei para ele: minha realização ministerial são 2 pessoas. A minha maior são 2 pessoas servindo a Deus: os meus filhos. Porque se tivesse feito tudo o que fiz e não tivesse conseguido ajudar eles,
eu estaria numa situação delicada diante de Deus. Aliás, o próprio Paulo fala sobre aquele que almeja o episcopado. Ele diz que tem que governar bem sua casa. Porque se não sabe cuidar da sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? E nós temos um trato aqui com todos os pastores. Isso não significa que os filhos não possam vir ter problemas, eles têm escolhas. A capacidade de fazer escolhas, mas nós temos um trato. Ao menor sinal de qualquer problema familiar, seja no casamento ou em relação aos filhos, para tudo, porque não existe nada mais importante do que eles. Eu sei que hoje, depois de 30 anos de ministérios, com os filhos crescidos, eu não pregava sobre essas coisas no início da minha caminhada, porque alguns pastores olhavam e diziam, depois que seus filhos passarem a adolescência, a gente conversa. E eu agora tenho chamado, alguns deles têm dito, e aí, vamos continuar aquela conversa? Porque agora tem uma história que respalda isso. E eu vou repetir, o meu propósito não é jogar nada na sua cara, é tentar te inspirar. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.